Este áudio é a tradução do disco da meditação de Lobsang Rampa. Aqui é T. Lobsang Rampa, trazendo para você algumas informações sobre o assunto do qual muitos de vocês me escreveram. O assunto muito popular é meditação. O que vem à sua mente quando você escuta a palavra meditação? Você pensa em algum pobre coitado, parcamente vestido, sentado de maneira estranha, contemplando seu umbigo? Você pensa assim? Segundo a definição do dicionário, meditar significa planejar mentalmente, esboçar, exercitar a mente em contemplação. Bem, até mesmo um dicionário pode estar errado, você sabe, porque a contemplação vem após a meditação. Quando você meditou e obteve o máximo de informações possíveis daquela meditação, você então passa a contemplar o assunto que você recém descobriu. Mas a meditação é mais do que uma atitude física. É mais do que sentar em alguma posição contorcida, adorando o culto. A meditação é uma atitude espiritual, uma disciplina espiritual, um exercício espiritual. Mas espere antes de começar. Por que você quer meditar? Qual o seu objetivo real na meditação? A menos que você tenha um objetivo sincero, um interesse sincero, você poderá achar difícil obter a quantia exata da meditação. Com isso, a meditação correta é uma disciplina espiritual que faz com que a pessoa seja capaz de colocar a sua mente em boa saúde. E se você conseguir meditar corretamente, então você não possuirá doença mental. Não terá aflições mentais. A meditação irá lhe trazer tranquilidade, paz interna, serenidade. A meditação, com certeza, abranda os pensamentos que afligem nossa mente. Um outro aspecto da meditação é que, se meditarmos de determinada maneira, poderemos nos conscientizar de tudo o que devemos saber sobre certo fato. Olhe para uma flor. Pegue-a em sua mão. Medite sobre ela. Olhe para a flor. Olhe para as pétalas. Olhe para a parte interna da flor. Veja como ela está ligada ao talo. Volte para trás. Deixe a matéria fazer um regresso. Veja o botão da flor. E passe a ver o que seria antes do botão. Veja o talo e o talo principal indo até a raiz. Veja as gavinhas se estendendo para dentro da terra, sugando seu alimento do solo. Volte para trás. Você poderá ver a semente que formou esta planta. Volte para trás ainda mais. Você pode ver a semente da planta anterior. Pode-se meditar e visualizar os genitores da planta e seus ancestrais. Mas, de fato, não confunda meditação com concentração, pois, em meditação, a pessoa não está concentrada. Talvez nesta fase eu deva esclarecer os assuntos. Eu digo, medite sobre isto, medite sobre aquilo. E você poderia bem compreensivelmente replicar: mas como eu posso meditar? Usar a palavra meditar não explica como eu deva proceder. Então veremos o que podemos fazer juntos. Olhe para esta rosa. Está em flor. Olhe para as pétalas. Examine-as cuidadosamente. Você consegue ver o que parece serem as veias e o que parece serem as artérias?
Consegue ver os pequenos tubos capilares que levam o alimento para a parte mais distante de cada pétala, cada galho? Olhe o mais profundamente que sua consciência consciente incida. Deixe que sua consciência subconsciente surja, e assim sua visão interna perceberá a rede de celulose. Você perceberá a estrutura de uma folha como sendo a da melhor das rendas flamengas, delicada, intrincada, com seu filamento formando uma rede em cadeias, o esqueleto de uma pétala. E em suas cadeias pequenas, dentro da moldura da qual é composta o esqueleto de celulose da folha, pétala ou galho, você observará o tecido, o grumo e a coloração, a margem do pensamento racional. A razão, assim chamada, é o pior inimigo do homem. O homem raciocina isto e aquilo e frequentemente concede uma resposta errada. Então, outra razão para acalmar-se. Permita ao pensamento, que está inerente à sua vontade, afastar-se de vista. Antes de você começar este exercício de meditação, você deverá ter dito ao seu subconsciente, bem convictamente, eu irei meditar, seja sobre o que for. Digamos sobre uma rosa. Eu irei meditar profundamente sobre esta rosa. Eu irei meditar profundamente sobre esta rosa. Eu irei meditar profundamente sobre esta rosa. E minha consciência não irá se intrometer. Meu pensamento não irá se impor. O meu subconsciente irá se tornar proeminente e irá me conceder uma verdadeira percepção cósmica. Quando você disser isto, olhe para a flor, olhe para a rosa, ou olhe para uma folha e para a estrutura da folha. Você pode ver com sua consciência cósmica como era antes, como se estivesse virando a página de um livro de história da natureza. Você olha e você está consciente. Os pensamentos da mente estão diminuindo. Então, com o seu subconsciente, que é 9/10 de você nesta terra, você pode ocupar-se com a tarefa de virar as páginas fascinantes da história compiladas pela natureza. Este é um assunto que é o conhecimento inato de cada pessoa que considera a meditação. Pois quando você considera a meditação seriamente, você é semelhante à planta, a qual coloca os botões prontos para florescer. Você então, querendo a meditação, está pronto para florescer dentro do conhecimento perfeito. E quando você floresce, seu conhecimento da técnica da meditação virá até você, tão claro e automaticamente quanto o conhecimento de aprender a caminhar, respirar, falar. Entretanto, como eu disse, depois da meditação vem a concentração. Mas se você deixar a concentração se intrometer quando você estiver tentando a meditação, você descobrirá que a concentração irá efetivamente cessar a meditação. Quando você meditou e descobriu tudo o que se conhece sobre um certo objeto ou sujeito, sente-se. Sente-se e pense sobre aquelas coisas. Ou seja, quando a meditação termina e a contemplação toma conta. Pense em um pôr do sol. Contemple o processo do pôr do sol. Contemple a aparente descida do sol, se pondo, brilhando mais e mais através de grossas e espessas camadas de ar.
Contemple os raios de sol, sendo filtrados através de camadas espessas da atmosfera. Contemple a maneira pela qual os vários gases e poeiras desta atmosfera espessa alteram as cores da luz solar e produzem todos aqueles gloriosos pôres do sol, dos quais os poetas deliram a respeito. Mas a contemplação, não. Estamos mais relacionados com a meditação no momento. Muitas pessoas dizem que elas irão meditar, mas atualmente poucas pessoas possuem alguma concepção qualquer sobre a real meditação. Elas dizem que irão meditar, mas o que elas realmente querem dizer é: elas apenas irão sentar em algum lugar e pensar sobre as coisas. Coisas que irão girar e girar em suas cabeças. Elas irão ficar cada vez mais e mais confusas. Então, meditação torna-se um nome ruim. Não é meditação pensar sobre algo. Não é meditação. A meditação requer que a pessoa faça algumas coisas. Há certas condições sem as quais é difícil meditar. A pessoa deve ser afastada de influências externas. Deve estar distante de influências magnéticas. Considere a fiação elétrica de sua casa. Aí você tem fios trazendo eletricidade para o seu fogão ou para as suas instalações de luz. Tais fios têm que estar cuidadosamente isolados uns dos outros, pois, a menos que eles estejam isolados, há perigo de curto-circuito, que poderia fazer com que os fusíveis da casa explodissem ou até mesmo poderia incendiar a casa. A eletricidade sempre toma o rumo mais curto, o atalho de resistência menor. E a eletricidade, no lugar errado, em lugar onde não seja desejada, é bem inútil. É a mesma coisa com aquela força chamada meditação. A mesma coisa. Nós temos que proteger a energia contida no processo de meditação. Temos que nos isolar de influências que entrariam em curto-circuito com a nossa força. E então seria bom usarmos um traje para a meditação. Uma peça especial de roupa que nos cobriria do topo da cabeça até as solas dos pés. Algo como um roupão de monge. Esta é uma das razões pelas quais os monges usam estas vestimentas. Você sabia? Veja a página 153 do meu livro, Capítulos da Vida. Aqui nós temos um desenho que lhe dará uma muito boa ideia de como seja um traje para a meditação. Algo que você possa fazer você mesmo. É fácil. Faça-o de algodão preto ou de seda preta, mas não de nylon. Você não quer nada destes materiais sintéticos, porque, bem, eles são inibidores. Para a meditação, você deve usar algo de fibra natural e deve ser preto. Faça esta vestimenta de forma que você possa prendê-la debaixo das solas de seus pés. Faça de forma que você possa cobrir os seus olhos. Lembre-se, você tem que deixar a região de sua boca descoberta. Senão você irá quedar-se com calor demasiado ou poderá sufocar-se. Isto ajudará muito no processo da meditação. A seguir você terá que ficar num quarto silencioso onde ninguém irá entrar ou perturbar. Um quarto silencioso com uma luz fraca, com nada para distrair sua atenção. Quando você estiver pronto para meditar, sente em qualquer posição que você se sentir confortável. Qualquer posição mesmo. Você não precisa sentar-se com as pernas cruzadas. Você não precisa apoiar-se em um pé só, ou cansar o outro adiante no ar.
Apenas sente de maneira que esteja confortável. Somente sente de maneira que você não fique com cãibra. Se achar que for mais conveniente reclinar, então, de qualquer maneira, recline. Também pode-se meditar facilmente deste jeito. A posição que a pessoa adotar não interferirá na sua meditação ou na sua contemplação. O que importa é que você esteja isolado. Isto é tudo que interessa. Parece que o tempo está acabando diante de nós. Então, esta é uma ótima oportunidade para virar o outro lado. Você vire o disco, por favor. Aqui estamos nós para a segunda metade da palestra sobre meditação. Agora, antes de iniciar a sua meditação, você precisa de algum incenso. Você sabe, aquelas varas de essência, grandes e espessas. Não aqueles minúsculos pedacinhos que você acende e se apagam antes mesmo de você iniciar algo. Aqueles são perda de dinheiro. Você tem que conseguir uma vara que arda lentamente por todo o período que você deseja meditar. Adicione uma vara à esquerda e a outra vara à direita. Logo acenda seus incensos e apague a chama, para que a fumaça vá embora e as varas de incenso perdurem acesas. Quando estiver iniciando, até você tornar-se um adepto da meditação, você achará mais conveniente meditar sempre na mesma hora e fazer um pouco de exercício primeiro. Não exercícios do tipo de bater os braços e pernas e dobrar os joelhos e fazer uma pequena giga, nada deste tipo. O exercício deve ser: pegue um copo bem fino e simples, sem nenhuma decoração pintada no copo. Encha-o com água fria e limpa. Logo, segure o copo entre suas duas mãos, de forma que as duas palmas das mãos fiquem sobre o copo e seus dedos interligados, não deixando suas mãos passarem da borda do copo. Sente silenciosamente segurando o copo e, depois de 1 minuto ou 2, realize uma respiração profunda. Prenda a respiração por alguns segundos e logo exale ruidosamente, como isto. Eu irei fazer isto de novo. Você deve fazer isto com barulho. Isto é, você não deve sussurrar. Você não precisa gritar ou bradar, certamente, e pôr de pé os vizinhos, mas deve ser com barulho forte, a fim de fazer andar aos tropeções o seu pobre subconsciente, que parece ter levado uma surra ultimamente. Aqui está, deixe-me dizer isto. Ar, 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 a, a. Ar. Compreendido? Pense em vários R's maiúsculos e em seguida em vários A's minúsculos. Tudo junto. Faça-o suavemente se precisar, mas tenha muita certeza de que você trata isto de forma séria. Nós não estamos divertindo-nos com brincadeiras com isso. Você sabe, não é piada.
é uma matéria séria e o fato de você estar escutando isto já indica que você está interessado. Então, não ria disto. Não trate isto como uma piada. Se você rir disto, se você fizer zombaria disto, você não irá meditar. Trate isto seriamente. Isto é um assunto sério. Então, novamente inale, prenda a sua respiração por alguns segundos, qualquer hora que seja conveniente para você e que não lhe perturbe, e então exale. Experimente isto 3 ou 4 vezes e observe as forças magnetizadas focalizando o etérico de seu corpo ao redor daquele copo d'água. Com a prática, isto irá condensar o etérico de modo que você possa vê-lo como uma densa neblina de fato, como se uma nuvem inteira de fumaça azul de cigarro estivesse suspensa sobre o topo do copo. Você terá que fazer isto por 1 ou 2 semanas. Por quanto tempo? Oh, depende totalmente de sua própria seriedade. Se você é sério, irá ver alguma de sua força de vida na água. E quando isto acontecer, a água irá carregar-se como água gaseificada. As centelhas e borbulhas que você vê brincando nesta água serão a sua própria força de vida, mostrando flashes de luz, pontos e linhas e redemoinhos de cores. Sua cor, a cor de sua aura. Não há necessidade de apressar as coisas. Há muito tempo, você sabe. Muitas pessoas atualmente, especialmente nos Estados Unidos, querem instantaneamente isso, instantaneamente aquilo. Bem, eu posso assegurar a você que não há tal coisa como meditação instantânea. Da mesma forma que você não pode ter um bebê, menino ou menina, que instantaneamente torne-se um homem ou mulher crescidos. Você não pode ter meditação instantânea. Se você quiser meditação, terá que trabalhar para isto. Não há caminho curto, não há atalhos. Nenhum caminho instantâneo para o sucesso na meditação. Se você trabalhar para isto, você conseguirá. Qualquer pessoa conseguirá se trabalhar para isto. Mas se você não trabalhar, não conseguirá. Agora, já que sou particularmente requisitado para fazer isso por tantas pessoas, lerei um pouco dos capítulos da vida. Pessoas escreveram e pediram que eu lesse a partir da página 155, de Capítulos da Vida. Aqui está. Você deveria programar a sua meditação em um padrão ou horário definido. É muito boa ideia ter um rosário para que você possa manter um controle sobre seus estágios de meditação. Você pode obter um rosário budista, ou pode fazer seu próprio rosário de diferentes tamanhos de contas. Mas não importa o método que usar, você deverá manter um horário bem rígido. Você deverá meditar no mesmo quarto, à mesma hora, e usar o mesmo roupão de meditação. Inicie por selecionar um pensamento ou uma ideia e sente-se silenciosamente ante seu pequeno altar. Procure eliminar todos os pensamentos externos. Centre sua atenção dentro de seu ser e assim medite sobre aquelas demandas acerca das quais tem se decidido. Enquanto você se concentra, você irá notar que um leve tremor está se iniciando dentro de você. Isto é normal, bem normal.
Esta vibração leve demonstra que o sistema de meditação está trabalhando. Sugestão 1. Tenha como primeira meditação a meditação do amor. Nesta, você tem pensamentos bons sobre todas as criaturas que vivem. Se um número suficiente de pessoas pensar pensamentos gentis, por consequente, eventualmente, alguns destes irão passar para as outras pessoas. E se você puder obter as pessoas suficientes para pensar pensamentos benévolos, ao invés de pensamentos viciosos, consequentemente, o mundo seria um lugar muito diferente. 2. Depois da primeira meditação do amor, você pode concentrar-se na segunda meditação, que faz com que você pense naqueles com dificuldades. À medida que você pensar nestes em desgraça, você realmente vive suas tristezas e suas misérias, e por sua compaixão você lhes envia pensamentos, raios, de compreensão e solidariedade. 3. Na terceira meditação, você pensa na felicidade dos outros. Você pensa que finalmente eles alcançaram a prosperidade e tudo aquilo que eles ansiavam. Você pensa essas coisas e você projeta para o mundo exterior pensamentos de alegria. 4. A quarta meditação é a meditação do mal. Nesta você permite que sua mente medite sobre o pecado e a doença. Você pensa quão estreita é a margem entre a sanidade e a insanidade, saúde e moléstia. Você pensa em como é breve o prazer do momento e como tudo engloba o mal de ceder aos prazeres do momento. Então você pensa na tristeza que pode ser causada por acudir ao mal. 5. A quinta meditação é aquela na qual atingimos serenidade e tranquilidade. Em uma meditação de serenidade, você se eleva acima do plano mundano. Você se eleva acima dos sentimentos de ódio. Você plana acima ainda mesmo dos sentimentos terrenos de amor, pois o amor terreno é um substituto muito pobre para a coisa real. Na meditação da serenidade, você não é incomodado pela opressão, nem tem medo, nem você deseja riqueza para seu próprio bem, mas só pelo bem que você pode trazer aos outros com isto. Na meditação da serenidade, você pode encarar o seu próprio futuro com tranquilidade, sabendo que você em todos os momentos vai fazer o seu melhor e viver sua vida de acordo com seu próprio estágio de evolução. Aqueles que têm alcançado tal estado estão indo mais adiantados no caminho da evolução. E esses que podem pôr confiança em seu conhecimento e em seu conhecimento interior para libertá-los da roda do nascimento e da morte. Você pode estar imaginando o que vem após a meditação. Bem, o transe vem depois. Temos que usar a palavra transe, por falta de um termo melhor. Efetivamente, transe é um estado da meditação no qual o você real sai para fora e deixa seu corpo como alguém que saltasse e saísse de um carro. Agora, deixe de lado o livro novamente. Permita-me dizer, a meditação pode lhe ajudar. A meditação pode purificar a sua vida, e se pessoas o suficiente meditassem sobre o assunto do bem, sobre o assunto da compaixão, sobre o assunto da paz, haveria a paz, haveria o bem, haveria a compaixão. Então, medite sobre isto.
Medite sobre a regra dourada. Faça aos outros como você queria que fizessem a você. Faça aos outros como você queria que fizessem a você. Ou faça como você quer que seja feito pelos outros. E se nós pensarmos nestas linhas, logo guerras e conversas de guerras não acontecerão mais. Não haverão mais impedimentos de cor, consciências de cor e ódio de cor. Todos os homens nascem iguais aos olhos de Deus. E na vida interior que vem, raça, crença e cor não importarão, pois todos os homens foram criados iguais na visão de Deus. Assim sendo, agora você já sabe algo sobre meditação. Ouça isto diversas vezes. Conheça. Conduza isto para dentro do seu subconsciente. E se você decidir praticar conscientemente isto, você poderá conhecer os benefícios inestimáveis da meditação. Portanto, eu, Te Lobsang Rampa, ofereço-lhe meus melhores votos para seu sucesso, para sua satisfação, e minha esperança de que você será um daqueles que pensam fortemente bons pensamentos, que ajudarão a trazer paz para este nosso pobre e conturbado mundo. Adeus.